Vamos fazer a nossa prece para começar a nossa conversa do Evangelho de hoje. Eu estou começando a sentir aquele ventinho da praia de Cabo Branco, daquele cantinho. Estou vendo vocês chegarem, todos colocarem suas cadeiras ou colocarem na areia as suas toalhinhas, né? Sentarem, se cumprimentarem. Nós vamos voltar a fazer desse jeito, né? Ou melhor, vocês. E eu vou ficar daqui de casa vendo o Evangelho na praia todo primeiro domingo, como sempre. Ok? Um abraço para todos. Vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo incondicional, irmão maior, estamos aqui todos reunidos para conversarmos um pouco sobre vossas palavras e orientações, sobre o vosso Evangelho, sobre as leis divinas. Estamos muito felizes por essa oportunidade que nos leva a tantos locais do mundo e a grande oportunidade do estudo, da reflexão, de uma hora fora das turbulências da vida e do momento difícil que estamos vivendo no planeta com a pandemia do coronavírus. Mas isso não vai nos abater, porque é com o vosso Evangelho no coração que nossas atitudes vão mudar, vão mudando e vamos caminhando para essa mudança necessária. Mudança física, sim, material, sim, mas do espírito, mudança moral. E o vento que sopra é o vento da intuição, da esperança, da alegria, é o vento do amor, né? Trazido por vós e pelos vossos mensageiros de hoje. Que mais uma vez aqui possamos agradecer, pedir a inspiração, mantermos a sintonia, a vibração no bem e que de forma mais simples possível possamos trocar ideias sobre a reencarnação e a ressurreição. Que assim possa ser, graças a Deus. Estou sentindo agora que o mar está tranquilo, batendo suas ondas. Estamos todos e cada um em suas casas, mas isso não, né? Não quer dizer, oi Mário, oi Jana, isso não quer dizer, oi Selma Trigo, que não estejamos, oi Cláudia Paz, oi Luzia Soares, que bom ver vocês aqui também, são os pouco que eu estou conseguindo ver, mas que a gente possa, na verdade, fazer esse estudo assim como se estivéssemos todos juntos, porque estamos juntos, tá? Todos juntos. Márcia, Valéria, muito bom te ver, Olídia, né? E outros companheiros que a gente já viu anteriormente. Bom, nós estamos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, da editora Leon Denis, editora CELD, e hoje a nossa conversazinha, vocês podem colocar comentários aí, se der para eu ler, eu vou usando. Eu botei até batom, brinco e anel, coisa que eu não boto desde o dia 14 de março, ok? Que eu estou aqui dentro de casa. Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e foram dados os itens 9, 10 e 11 para uma conversa com vocês. Vocês já conversaram mês passado, sobre o início do capítulo, né? Mas é sempre bom lembrar, né? Eu não consigo, é mania de professor, tá, gente? Oi, Sandra Góes, que bom te ver aqui. Moras no Rio, mas a gente não se vê. É bom a gente dar uma olhadinha, né? Porque senão a gente parece que fica meio perdido, né? Eu lembrei para começar de um trecho de uma música, Encontros e Despedidas. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. Porque somos espíritos imortais.
não é verdade? Somos espíritos imortais. E nesse capítulo, Kardec trata de algumas colocações que é feitas por Mateus, Marcos, quando Jesus trata sobre a questão mesmo da reencarnação. Falando sobre isso, tem aquela situação de Nicodemos, do Elias, João Batista, essa parte confusa, esse negócio que tem aqui. Né? Mas a gente pode, vocês já viram isso, né, nos itens anteriores, mas a gente pode fazer uma lembrançazinha assim na cabeça. E foi aí que eu fui pegar aqui, se vocês quiserem ver, o meu evangelho é um pouco mais gordo. Ai, caiu tudo. É bom estar em casa online, é bom por isso. Né? Mas ele é todo cheio de dicas. Cada um que fala sobre o assunto que eu assisto, que eu gosto, eu vou escrevendo. E aí a gente vai tendo algumas coisas para conversar. Primeiro nós vamos ver que ressurreição, né, aquela história, né, pessoa morta que volta a viver no mesmo corpo, não existe, né? Não existe. Mas vamos lá ver como as coisas eram tratadas, né? Oi, Nádia, que bom te ver também, amiga. Como é que as coisas eram tratadas? Essa ideia de ressurreição. A palavra que era falada quando se queria dar essa ideia, na época lá de Jesus, era uma palavra grega. Quando se tem essas falas, eu até custei ver como é que era a palavra. Anástasis. Anástasis. Anástasis em grego quer dizer aquele que tem força para ressuscitar. É um nome dado aos pagãos que se convertiam ao cristianismo a partir do batismo também. Filhos de Deus viravam, eles se renasciam para alguma coisa. Então há essa metáfora aí também. É ressurgimento, é levantar, é esse levantar. E esse levantar, acreditava-se na época que ocorreria esse ressuscitar, esse renascer, na verdade, essa força nova, quando Deus estabelecesse o novo reino, o reino dos céus. Por isso que tem lá em Boa Nova que ela fala, né, e que perguntam a Jesus sobre o que vieste fazer aqui, Galileu, e ele diz, implantar o reino de Deus. Como implantar você, o reino de Deus? Com quem? Com esses que estão aí contigo, que eram os pescadores e tal. E o doutor da lei ficou lá fazendo essa, vamos falar no palavra, essa gozação com Jesus, né? Se fosse com a gente, já viu como a gente ia responder. Mas Jesus foi mostrando, né, como é que as coisas iriam acontecer. Oi, Marcela e Alba, amigos queridos da minha infância e do coração. Como é que está São Lourenço? Eu vou sempre interromper, amigos. Depois que assistir isso, vai rir. Mas é porque eu não posso deixar de falar com eles, não é não? Não posso. Amigos de muitos e muitos anos. Não precisa dizer quantos, porque aí vocês vão ver a minha idade, certo? Mas voltemos lá na época de Jesus, né? Lembrando que vocês também já viram isso, que ressurreição era manifestar-se de novo, chamar outra vez para a vida. Mas acontece que a palavra também morte, naquela época, também era vista como todo estado de estar deitado. As palavras eram poucas, gente. E aí uma era usada para várias coisas. Né? Também tem isso. E o tempo passando, as interpretações também foram diversas, né? Mas morte queria dizer também estado de estar deitado, estar paralisado, estar inanimado, sem movimento. Então, quem estivesse, por exemplo, em estado letárgico, cataléptico, algumas partes do corpo, letárgico, eu sempre confundo os dois. Tem que olhar lá no Livro dos Espíritos. Mas quem estivesse numa situação dessas, certo? Era considerado morto. E aí, de repente, volta a passar a crise, volta a si, ressuscitou. Né? E aí a gente entende aquelas partes de Lázaro em que ainda estava ligado
pelo cordão fluídico, a gente estuda isso na Gênese, quando fala dos milagres de Jesus, ou em obras postas na Gênese. Então, a gente vai entendendo que quando se fala em ressurreição, é meio complicado. Mas sempre queria dizer esse estar de novo. Então, ressurgir é renovar-se. Muitas pessoas interpretaram também com esse renovar de ideias, e aí mudar de religião, e depois do batismo com a água, essas questões que vocês já viram. Mas é bom lembrar que os judeus da época, judeus os filhos de Judá, né? De Jacó, aquela história toda, depois até os hebreus também, depois lá do cativeiro da Babilônia, foram chamados assim. Né? Mas a gente vê no Evangelho a fala de saduceus e fariseus. E nós vamos vendo lá na introdução do Evangelho, não me perdendo muito, mas só para lembrar, porque eu sempre confundo, por isso que eu gosto de lembrar, mas eu sei que não acreditava no processo da ressurreição, nem nesse processo que era visto interpretado de várias formas, né? E outros acreditavam. Uns eram os saduceus, que não acreditavam. E na introdução aqui do Livro dos Espíritos, quando falam sobre eles, nós vamos encontrar a fala sobre isso. Né? Vamos lá nos saduceus primeiro. Eu vou falar assim, vocês me desculpem. Saduceus era uma seita judia que se formou por volta de 248 a.C. e era nomeada assim devido a Sadoc, seu fundador. Não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Mas nós tínhamos também os fariseus. Nós vamos lá, os fariseus, que do hebraico quer dizer separação, divisão, e a tradição constituiu uma parte importante da teologia judaica, né? E esses, vamos lá, eles acreditavam, ou pelo menos diziam que acreditavam, né? Na providência, na imortalidade, na eternidade das penas, na ressurreição dos mortos, né? A gente vê isso, a gente vê que eles acreditavam, mas eles tinham uma parte ativa nas controvérsias religiosas, mas eles tinham práticas muito exteriores, se preocupavam mais com isso, nas aparências, e a gente tem que ter cuidado, que às vezes a gente pode entrar numa dessas, nas aparências, né? Meio farisaicos, fala bonito, a gente fala tudo direitinho, mas na hora de praticar, fica complicado. Mas vamos lembrar também que eles acreditavam que as almas tinham uma força imortal, os fariseus. E dentro delas, essa força imortal, sob a terra, elas seriam premiadas ou punidas de acordo com o que elas tivessem vivido naquela vida. Entenderam? Então, eles tinham esse entendimento. Claro, gente, que esse entendimento dessa ressurreição, esse entendimento da imortalidade da alma não é como nós temos agora. Que Kardec trouxe para nós, pela orientação dos espíritos, pelo estudo de tudo que já havia acontecido, se a minha cola, tá? Para eu ter uma ideiazinha, senão me perco aqui em conversar com as pessoas. Porque a gente está acostumado a fazer essas aulas, mas essas conversas, né? Mas assim, me botando cara a tapa ao vivo. Não, a gente está pela primeira vez assim, online, né? Offline a gente bota a cara o tempo todo, porque é necessário. Então, quando a gente vê essa ideia também, que Kardec nos traz com toda essa maravilha, que até a gente vê no Evangelho e no Livro dos Espíritos, as coisas não surgiram de uma hora para outra. Por isso que a gente vem trazendo essa ideia da ressurreição para compreender, como vocês viram no passado, em abril, sobre o assunto. Claro que é bom a gente ir a um lugarzinho aqui. Peraí.
Esse lugarzinho é o Livro dos Espíritos. Lá na 1010. Por quê? Eu gosto de fazer essas referências, porque elas me salvam de quando eu não encontro as palavras certas para as coisas certas. Senão eu começo a fazer meus achismos e aí, como é que fica, né? Já chega de fazer nossos farisaísmos. 1010, sobre a ressurreição da carne. E aí vocês depois dão uma estudadinha melhor. Estudadinha ficou mal, né? O dogma da ressurreição da carne seria a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos. Aí, quer dizer, essa ressurreição, esse chamar outra vez à vida, esse dogma que é o fundamento básico, né, de qualquer doutrina, o alicerce da doutrina, seria a reencarnação? E aí esses espíritos que assinam prolegômenos trazem para nós. Prolegômenos lá na frente do Livro dos Espíritos, né? Como quererias que fosse de outra maneira? Acontece com essas palavras o mesmo que com tantas outras, que só parecem despropositadas aos olhos de certas pessoas, porque as tomam ao pé da letra, e é por isso que elas conduzem à incredulidade. Porém, dai-lhes uma interpretação lógica, e aqueles a quem chamais de livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente porque eles refletem. Né? Eles refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores só querem acreditar. Tem como os outros, mais do que os outros talvez, sede do futuro, mas não podem admitir o que é desmentido pela ciência. A doutrina da pluralidade das existências é conforme a justiça de Deus. Só ela pode explicar o que sem ela é inexplicável. Como quererias que o princípio não estivesse na própria religião? E aí, quando ele pergunta, através do dogma da ressurreição, São Luís é que responde, da carne a igreja ensina 1011, ela a própria doutrina da reencarnação? Isto é evidente. Essa doutrina é, aliás, a consequência de muitas coisas que passaram despercebidas e que não se tardará a compreender nesse sentido. Dentro em pouco, reconhecer-se-á que o Espiritismo ressalta cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos não vêm, portanto, subverter a religião como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la através de provas irrecusáveis. Mas como chegou o tempo de não mais se empregar a linguagem figurada, aí eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas um sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma falsa interpretação. Então, voltamos que estudar ressurreição e reencarnação, nós temos pelas provas do que Jesus falou a Nicodemos, o que Jesus falou sobre Elias, a situação bem clara. Mas, olhos de ver, ouvidos de ouvir, não pode ser só o livre pensador que não quer refletir, não é verdade? Mas a gente tem pensadores que refletiram. A gente sabe que essa ideia vem lá da filosofia indiana, o hinduísmo, o budismo fala, mas eles têm aquela ideia que Pitágoras também tinha, e Sócrates e Platão têm um nome que eu não botei aqui no minha... Mas até a parte de Pitágoras. É com P, alguém me ajuda, palingenesia. É uma coisa, o nome que davam para essa visão, né, da reencarnação. Né? Mas uns acreditavam em metempsicose, quer dizer, reencarnar em corpos de animais depois, outros acreditavam em outras visões, a questão, como é que se diz? A questão do esquecimento do passado, né? Uns tinham essa ideia do esquecimento do passado, eles não acreditavam no esquecimento do passado. Como tinha a ideia inata, eles achavam que o passado estava ali, porque tinham aquelas ideias. Então haviam diferenças. Mas, como hoje muitas ideias espiritualistas falam
da reencarnação. Ah, obrigada, Hilde. Esqueci de te dar um beijo, Hilde. Palingenesia. Eu sabia que era com P. Tinha um I no final. Platão mesmo dizia que o homem é uma alma racional habitando um corpo mortal. Pitágoras não fez só aquele negócio de Pitágoras que a gente tinha que estudar na matemática, né? Não, ele dizia que a alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida. Muda de domicílio, tomando uma outra forma. Olha, gente, livres pensadores. Sabe que eu fiz filosofia. Antes de eu encontrar a doutrina espírita, eu queria saber as coisas, encontrar o eu, saber. Eu não aceitava a morte de uma amiga minha com 12 anos, eu não entendia como é que crianças nasciam e morriam, eu ficava agoniada. Então, mais tarde, depois de me formar em professora, de fazer uma faculdade, eu resolvi também fazer outra, Não, eu vou descobrir, vou estudar filosofia. Até porque eu estudei muito Platão e Sócrates na faculdade de serviço social. Gente, na faculdade de filosofia, ninguém fala que esses homens falavam isso. Ninguém mostra isso para nós. Ninguém mostra que Sócrates falou: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. Ninguém fala que eles diziam isso. Isso ele não deixou escrito, porque Sócrates não deixou escrito, mas os discípulos dele escreveram que ele dizia isso. Sabe? E aí a gente só vem entender, nem quando a gente estuda os pensadores cristãos, né? Por causa daquela proibição, esse eu vou lembrar, Constantinopla, aquele concílio que teve, né? Daquele rei que a esposa não queria ter a possibilidade de nascer como escrava, porque ela era escravocrata e maltratava os escravos. Quando ela soube que ela podia nascer escrava, acabou com a possibilidade de ter escrito alguma coisa lá. E eu até copiei isso. Eu tenho no meu... Eu acho que até quando foi o professor José Jorge que disse isso, que eu colei dele aqui, botei no meu evangelho, que no concílio saiu: todo aquele que defender a doutrina mística da pré-existência da alma e a consequente opinião que ela retorna, seja anátema. Foi a partir de 553 que os cristãos cortaram isso também. Porque a gente vai ver Orígenes dizendo que toda alma vem para este mundo fortalecida pelas vitórias ou enfraquecida pelas derrotas da sua vida anterior, e que seus trabalhos neste mundo determinam o seu lugar no mundo em que se seguirá após este. Ora, é porque existe outra vida. Oi, Regina. Oi, Olídia. Que bom. Me aturem, me aturem. Vocês, olha, estão ouvindo o barulho das ondas do mar? Estão se vendo, né? Vamos plasmar aquele lugar lindo que vocês ficam. Pois é. Estamos aqui, né? Um do lado do outro, pelo coração. Santo Agostinho dizia: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselho. Santa Mônica, né? Revelando-me o que nos espera a vida futura. Tá lá. Oi, Sandra. Não terei eu vivido em outro corpo, em alguma outra parte, antes de entrar no útero da minha mãe? Pergunta. Em Confissões, ele faz muitas perguntas a respeito. Então, nós vamos vendo que há muitas colocações a respeito, e quando a gente lê aqui, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição, e só os saduceus que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela, que as ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que o homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, designavam isso de ressurreição, e o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Está lá no item 4, que vocês já viram no mês de abril.
A reencarnação é o retorno da alma, o espírito à vida corporal, mas em outro corpo, novamente formado para ela, que quase não tem de comum com o antigo, que nada tem de comum. Será? Eu às vezes fico pensando, será que o meu não tem de comum? O meu perispírito é de gordo. Porque às vezes lá no Leon Denis o tio brincava. Quando eu fazendo várias dietas, agora eu desisti, sabe? Agora eu desisti das dietas, só estou controlando a saúde. E aí eu emagreci, engordava ele, mas emagrecer, eu não vai engordar. Aí eu disse, eu estou na luta. Ele, minha filha, brincava assim comigo. Teu perispírito é de gordo. Eu ficava danada da vida, como o meu perispírito é de gordo? Aí eu falava, e o teu é de barrigudo? Era a nossa brincadeira, que saudades, saudade do meu amigo, né? Então nós fazemos coisas que vão se acumulando realmente, moldando, né? Lá no nosso perispírito, na hora que vai moldar o corpo, eu espero estar controlando mais agora, para quando, né, o meu perispírito ficar mais limpinho dessa parte física, mas o que eu espero mesmo é que eu limpe um pouquinho a parte moral. E aí, como nós fomos ver, não dá para não falar nisso quando a gente não pega o item 5. O item 5, eu tenho que controlar a hora aqui. Ih, caramba! Já são 7h30, vê se pode, 19h30. Quando ele fala, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos diz como ele podia entrar no ventre da mãe, né? E Jesus diz, em verdade te digo que se o homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus, e que nós já vimos mês passado, que esse renascer da água é um símbolo da natureza material, né? Que a água é a geradora da vida para eles, não é verdade? E que o espírito é esse símbolo dessa natureza da inteligência, né? Do progresso, e que nós, quando Nicodemos, o grande fariseu judeu, né? Mestre, pergunta como, e que Jesus indaga, você que é um doutor da lei não sabe? No Evangelho, nós vamos tratando da ideia que João Batista que era Elias e que os profetas podiam reviver na terra. Encontra-se assim muitas passagens, porque eles achavam que podia haver essa ressurreição, a reencarnação para os profetas, né? Então, como a gente vê no de hoje, e ele fala lá no meio, se o homem não renasce da água e do Espírito, que foram interpretadas como regeneração pelo batismo na água, essas questões, mas se o homem não renasce, significa se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido, né? Que foram o que não. E aí a gente vai para aquele pedaço que o corpo nasce do corpo, a carne da carne e o espírito do espírito, e nós encontramos essa ideia, né? De renascer do espírito, renovar-se mesmo, renovar no sentido de moralmente, de se mostrar, de se trocar em si mesmo. Quando ele diz, ora, a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se torna pela violência, e são os violentos que o rebatem, visto que até João, todos os profetas também a lei o profetizaram, e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo Elias que há de vir. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Mateus registrou. Mateus registrou. Porque quando ele fala também, Jesus, que o Espírito sopra onde quer, ele compara, como tem as comparações lá com a água, né? E o Espírito que muita gente fala do Espírito Santo, vamos entender em Espírito nesse sentido, do renovar-se, né? Em progresso como a natureza, da natureza moral. E quando ele fala no item 9 que o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai, não é o vento aí da praia, não. Não é a voz das ondas do mar, não. É, na verdade, o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer e com a alma do homem. Com a alma do homem.
É importante a gente lembrar do profeta Elias, né? Que viveu antes de Cristo. Ele, na verdade, ele cultuava um deus pagão, que era Baal, né? Sendo que ele viveu no tempo do rei Acabe, sua mulher Jezabel, e que cultuava esse Deus, sendo dela Elias um grande opositor com práticas rigorosas. Ele era opositor a essa questão. E João Batista, não podemos esquecer que é o primo contemporâneo de Jesus, né? Filho de Isabel, de Zacarias, né? Que foi chamado precursor. Lá em Boa Nova, tanto na lição 2 como em Boa Nova, vocês sabem qual é o livro em Boa Nova? Eu não vou. Ih, perdi o meu. Eu gosto de mostrar os livros, mas as capas são diferentes. Ah, tá aqui o meu. O meu já é capa nova. No livro Boa Nova tem a lição de Nicodemos. E quando ele explica, quando ele fala isso para Nicodemos, Nicodemos não entende e sai, nasce, renasce, né? O Messias, os próprios discípulos ficaram também sem entender e começaram a fazer perguntas. E aí o Messias fixou os olhos e disse: em verdade, reafirmo-te indispensável que o homem nasce e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Então, aqui ele traz os bastidores desse contato. Então, há essa fala da reencarnação em vários momentos, não podemos negar. Que a palavra ressurreição, ela foi vista de outras formas e encaixou aí e não traz a ideia que a doutrina espírita traz, também é claro para todos nós. É importante ver que essa ideia paira, e a gente já viu pelos filósofos, vem do passado, a gente já passou aí pela a parte até dos cristãos, está lá em Eclesiastes, o que já foi, o que é já foi, e o que há de ser já foi, e Deus fará renovar ser o que passou. Eclesiastes 1,19. E em Jó também está, 8, item 9. Somos de ontem e nada sabemos. Então, isso é muito claro para nós. Só nos falta sentir o vento soprar, entender essa história e esse Espírito de Deus que dá a vida para quem Ele quer agradecer. Nós agradecemos essa vida. Dá vida a quem Ele quer, mas não que Ele brinque com a nossa vida, né? Dá no sentido de ser o Criador, dá no sentido de nós termos que compreender que há algo além de nós, algo acima de nós. É como diz Leon Denis lá no Grande Enigma. Então nós temos que ter o que Nicodemos não teve, que o pessoal não teve, e não viu o retorno de Elias e João Batista, não conseguiram vir, como muita gente, né? Eu agora não sei quem é que dizia, era Platão que dizia qual tinha sido a última encarnação dele. E a gente não quer entender isso, não quer ver que nós temos ideias que não são nossas e brotam, que há essa intervenção. A gente não quer sentir esse soprar das ideias de Deus. Tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que não se conhece o que o Espírito foi, nem o que ele será. E tem gente querendo descobrir muito. O Espírito como o Espírito em si, não você personalisticamente Espírito. Se o espírito e a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, porquanto se conheceria o seu começo. De qualquer forma, esta passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Tem também, eu acho que eu não anotei, mas a gente tem lá no Livro dos Espíritos, puxa vida, eu acho que eu não anotei. Porque a gente também não queria bater um papo, mas eu me toquei na 1010. Mas uma hora em que a gente entende esse ouvido de ouvir, né? Ouvido de ouvir, mas a gente entende quando ele fala assim, que o ouvir, ele fala ouça, quem tiver ouvidos para ouvir. O ouvir é um ato fisiológico, né? Mas ouvir no sentido de escutar,
que é um ato psicológico. Então depende da vontade. Tem hora que a gente não quer ouvir, não está interessado, não joga vontade, como diz Leon Denis. Né? Então esse ouvir no sentido de escutar, que depende da nossa vontade, do nosso interesse, da atenção, do conhecimento que se tem, ou da renúncia que dele se faz para poder compreender o novo, porque tem hora que você tem que renunciar à ideia, abrir a mente para poder ver outra. E foi muito difícil para Nicodemos, para os outros, mas muitos conseguiram. E nós vimos isso conversando aqui no início com vocês, né? Essas lembranças de tantos outros a respeito dessa ideia da ressurreição e da reencarnação. Tem aqui também uma parte, quando fala esse vento sopra, eu gosto também de comparar, que é o vento por sopra. Por que será que ele falou isso, né? Não sei, mas o vento sopra no sentido do vento que é soberano, né? O vento sopra, quer dizer, a ideia vem, quem comanda, né? Porque o vento, tirando a parte que um homem não pode fazer o vento, vamos falar assim, o homem não pode fazer o vento é soberano. Tem aí as mudanças fisiológicas, não, físicas, mas o homem não pode mudar isso, né? Ele é soberano e ele é livre, então ele vai e vem para onde ele quer ir. Então essa questão de ouvir, esse ato psicológico, essa visão que para chegarmos à verdade é preciso uma vez na vida, como diz Descartes, a gente abrir mão, desligar de tudo que já se sabe para apreender o outro, o novo, a gente tem que se ligar também nisso, sabe? Eu fico às vezes pensando como é difícil a gente ouvir o outro, caramba. É muito difícil. É muito difícil. A gente já vem com a nossa ideia, derruba o outro, vai para cima do outro, né? E é isso, Rita, ouvir com o coração também é difícil, né? É esse escutar maior. Por isso que no item 11 do Evangelho ele diz que o princípio da reencarnação, expresso nesse Evangelho de João, porque quando Mateus registra e João traz, né, essa colocação que eu li antes para vocês, Nicodemos, né, com isso, quando ele registra essa questão de Nicodemos, que se o princípio da espera poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico. Puramente místico. Né? Eu acho que esse escutar é um ato psicológico. E como a Regina diz assim, o querer escutar depende também do nosso amadurecimento. Esse amadurecimento moral, né? Por isso que quando a gente renuncia às ideias que tem. Outro dia eu estou aqui, eu tenho uma mãe também com 91, e com Alzheimer, e a irmã dela está aqui comigo, minha tia madrinha, com 86, eu acho, que ela nunca diz, sabe? Mas ela está bem. Mas ela no outro dia me viu fazendo, o que foi? Eu estava fazendo uma coisa e ela virou para mim, trocando a roupa de cama. Desculpem fazer essas comparações, mas é importante, eu acho. E a roupa de cama da mamãe, eu trocando, e eu boto uns elásticos, que ela se vira muito, no lençol. E ela me viu botando, ela disse assim, mas por que você bota assim? Isso dá mais trabalho. Por que você não bota assim assado? Eu digo, não, porque eu... Assim. Depois eu parei. Não custa nada tentar. Aí eu fui lá, tentei. Não é que ficou bem melhor, gente? Dessa vez eu parei para escutar. Então, é importante isso. A Drica está dizendo aqui uma coisa fundamental, que a gente está falando de reencarnação, ressurreição, mas isso tudo é uma movimentação dentro de nós também, né? A gente nem se escuta. A gente não se escuta porque a gente não quer se conhecer, né? Então, esse vento que sopra, que às vezes diz, olha, observa mais, né? É importante também, né? Que aprender a ouvir, né? Ver com os olhos da alma, como diz a Olídia. O ver com os olhos da alma também é outra complicação, né?
a gente olhar e pensar assim, tudo bem, eu sei o conceito da reencarnação, e daí? Eu chamo de ressurreição, eu chamo de reencarnação, eu vou voltar, eu deixo para a próxima, não dá para aprender tudo nessa. É a gente não olhar com os olhos da alma a oportunidade que o Criador está nos dando, né? Para aprender nessa. Tem isso também. A gente tem esses senões, não é verdade? Por isso que quando diz aqui, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, Elias, que há de vir. Porque na passagem de João, a gente pode até lá, quando fala com Nicodemo, mas e na passagem que Mateus registra? Não é? Qual a passagem que Mateus registra? Que ele diz lá, é ele mesmo, Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação. E desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significa essas palavras? João Batista ainda vivia nesse momento? E Jesus as explica. Se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, a que há de vir. Oi, Georgina, quanto tempo, querida. Beijos. Amiga querida de trabalho aí. Oi, Ana, tudo bem? E quando ele diz lá que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir, porque nem todas as pessoas estão em condições de compreender certas verdades. Tudo vem com o tempo. Tudo vem com o tempo. Mas eu volto lá na frente para lembrar que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra, tem nas passagens, porque a ideia também de falar da água e do espírito, e dessa questão, e do vento, é porque tinha essa ideia que a terra, o mundo nasceu das águas, e a água, então, era um elemento que gerava tudo. E as coisas eram trabalhadas com o que tinha da natureza. Então, nós não podemos também ficar... Eu gosto... É difícil, né, gente? Essas coisas. Eu gosto muito de ouvir Haroldo Dutra e o Saulo, lá da Federação Espírita, que é do grupo Ser, do Haroldo Dutra, que estuda Evangelho e que tem até um trabalho, tem até um... Eu acho que é live também, sobre o Evangelho. Gente, o povo, para estudar, ir longe no negócio. Eu entendo tudo, mas não posso passar para vocês porque ainda não consigo passar. Vai lá e estuda com eles, como eu estou fazendo, né? Isso, Hilde, do INEP. Eu pensei que era grupo C, mas é INEP, né? Gente, eles vão fundo no negócio. Eu até fiquei ouvindo lá algumas coisas para ver se eu poderia trazer mais alguma coisa para vocês. Bom, mas o que eu gostaria de trazer mesmo era isso. Lembrar que essa ideia da ressurreição, a palavra foi usada de várias formas, que a pluralidade de existência está expresso, né, nessas ideias. Nós vamos vendo que... tem também uma coisa interessante. Tem um livro que eu gosto muito, não é livro espírita, A Reencarnação segundo a Bíblia e a Ciência, José Reis Chaves. Ele traz, e ele é católico, mas ele é bastante isento. E ele traz umas questões dos aspectos históricos que eu gosto muito de apontar, porque ele diz lá, não só o resumo que eu trouxe, mas ele diz lá que, desde Prisca Zero, eu gosto dos termos, tá? Janaína. Eu vi outra também, de paciência. A gente está treinando a beça paciência, né, nesse período. Nossa, mãe. Ele diz que Hermes já pregava no Egito, enquanto Krishna também já ensinava na Índia. Mais tarde, outros filósofos e líderes espirituais propagavam também nos 3 continentes, Europa, Ásia e África, sobre essa ideia da reencarnação. Buda, Zoroastro, Confúcio, Pitágoras, Sócrates, Platão, Lao Tse, Teréxides, de Cyrus e Maneton. Então, é uma posição de renascimento numa futura vida. Foram vários casos. E até quando se estuda arqueologia, esqueletos de homens de até 200 mil antes de Cristo, eles são encontrados na posição
fetal, porque eles dizem que acreditavam no renascimento, né? Ah, obrigado, Alba. Vou dar um abraço da mamãe. De vocês ela ainda deve lembrar. Porque renascimento também é um outro termo usado para designar esse retorno do espírito às vidas terrenas. E aqui ele traz uma questão que eu gosto de frisar, que só a partir da segunda metade do século XIX se criou a palavra em inglês reencarnation, traduzida literalmente para o português para reencarnação, que é um termo mais coerente com a nossa cultura bíblica judaico-cristã. E quando ele fala lá que o verbo de Deus se encarnou em nós, que o vento soprou, é essa ideia, né? Essa ideia que vem através de Jesus. Ele fala também da ideia da transmigração de almas, essa ideia da metempsicose, essas ideias todas. Há muitas diferenças, né? Há muitas diferenças. Mas há uma coisa que a crença na reencarnação é natural, que ele diz aqui. Parece em nós um dos arquétipos do inconsciente coletivo de Jung, né? E assim, é milenar na história da humanidade. E nossos processos atávicos estão sempre se manifestando, aquilo que está dentro de nós, né? Vejam só. Como é interessante nós estudarmos também outros companheiros que trazem algumas falas a respeito dessa ideia. Esse é um livro bem neutro, né? Bem neutro. Que a gente aí vai vendo, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir, né? E que veja aquele que tenha condições de ver. Mário está dando uma ideia aqui, peraí, que passou um encontro online do Evan para o ano que vem, vários palestrantes a cada 40 minutos, de 9 às 12. Oba, aí, ó, Jana, trabalho para a equipe. Trabalho para a equipe, ou de 16 às 20, de repente é melhor. Trabalho para a equipe, ó, já vão organizando. Alguém quer falar mais alguma coisa para me ajudar, gente? Hein? Quando vem assim, olha, hein, Jana, eu vou falar uma coisa. Brincando, gente, também é o vento soprando, vento que sopra, hein? O vento que sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Mas você tem que ter ouvidos de ouvir. Não só na ideia da reencarnação, nessas ideias que vêm possíveis para o trabalho, né? Então, a equipe do Evampra, vamos lá pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de falar, o que vocês gostariam de dizer, porque, na verdade, a gente só não quis ouvir antes, né, gente? Só não quis ouvir antes. Ou então nós fomos um daqueles que ouvimos, mas não demos muita bola. Eu até catei de Jung. Eu posso muito bem imaginar que posso ter vivido em séculos passados e lá ter encontrado perguntas que ainda não fui capaz de responder. Assim, tenho que nascer novamente, porque não cumpri a missão que me foi confiada. Nietzsche também dizia: minha doutrina deves viver de modo a poderes desejar viver novamente. Esse é o teu dever, pois de qualquer forma viverás novamente. Nietzsche, gente. Esse negócio de ter estudado filosofia e agora ter encontrado isso. Eu até fui procurar nos meus alfarrábios, será que diziam isso e eu não via, nem ouvia? Né? Não, será? Né? Aí tem Marcos, Márcia, Valéria, Vera, muita gente para falar, eu falo. E tem Mário Coelho também, Selma Trigo, que está aqui, começa a frequentar. Ó. Ah, tem Nádia, tem Ana Lúcia, tem muita gente que pode ajudar também. E o Gold dizia, a alma do homem é como a água, vem do céu e sobe para o céu, para depois voltar à terra e em eterno ir e vir. Eu vou parar essa conversinha com vocês dizendo uma coisa assim.
que para mim é muito importante dizer. Bendita doutrina espírita, gente. Bendita doutrina espírita. Bendito o momento em que eu larguei aqueles livros de filosofia e disse, me deram o livro dos espíritos, está aqui a filosofia que eu quero. Aqui a filosofia que eu quero. E aí adentrei os passos de busca, cheguei à casa que eu amo, a casa de Leon Denis, que me dá a oportunidade de estar aqui com vocês, porque senão não teria nem coragem, embora fiquei nervosinha, e estar diante da doutrina, sabe? De rever essas coisas, de ver esses livros, de buscar, de olhar Boa Nova. Nossa, como é bom conhecer a doutrina e saber que a lei de justiça, amor e caridade, que ela nos proporciona o retorno para fazer a parte também que nos compete na humanidade. E que a gente saiba honrar esse vento que soprou, que nos trouxe a vida, nos deu a vida. Soprou, nos deu a vida, né não? Soprou, nos deu a vida, num corpo que seja gordo, magro, grande, pequeno, com alguns probleminhas orgânicos desta ou de outras, não importa. Importa que nos dá a chance de aprendizado, de melhoria, de conhecimento, de troca, de fraternidade, de progresso moral. E bendito sopro, né? Bendita possibilidade. Né? O nome que queiram dar. Vamos entender do jeito certo. Né? Muita coisa. A gente... Olha, o simpósio já diz... Olha, gente, quem vai ouvir depois não vai ver as mensagens, né? É porque estão dando a ideia de um encontrão, né? Mas um encontrão que não vai poder ser lá todo, como elas fazem, e muitos já foram lá na praia, né? E para quem não sabe, hoje acho que são 11, né, Jana e povo aí de Cabo Branco, são 11 evangelhos na praia. Eu digo, se eu tivesse chance, eu ia lá, ia arrumar um lugar aqui em Grumari, ia começar o evangelho na praia no Rio, mas meu momento agora é família, família. Os momentos são os momentos, mas quem tiver chance, já virou simpósio, gente. Já virou simpósio. Eu que agradeço, amigos. Eu espero que tenha sido assim um papo, uma hora de papo para a gente esquecer, né, essas coisas difíceis, desses flagelos que estamos tendo necessidade. Eu sei, Selma, eu sei que muita gente ia, se a gente conseguisse abrir esse evangelho na praia aqui no Rio. Mas quem sabe daqui a uns anos. Como eu posso, Ana? Eu não posso sair domingo. Não tem com quem deixar mami. Mas tá bom, tá tudo bom. Mas vocês podem começar. Um dia eu chego lá. Georgina Souza sobre o NEP, cadê? Georgina falou? O que foi? Ai, Claudinha, você tá aí? Minha querida. Só a doutrina espírita nesse momento para nos consolar, né? Tem que esperar esses momentos passarem. Eu tive que fazer uma conversa, uma palestra, né? 11 Evampras, viu? Sabe aí os lugares de cabeça para a gente lembrar nesses minutinhos? Eu fiz um estudo para o Núcleo Espírita, de Estudos Espíritas Chico Xavier aqui no ANIL, no Rio de Janeiro. Gravei e eles botam lá, né, no ar, sobre os flagelos destruidores, né? E aí, gente, vou lhe dizer, tá tudo escrito lá, só não tá escrito coronavírus. Tá tudo lá. Tá tudo lá. A Sandra Gosta está pensando, né? Tá, para Georgina. Isso, os estudos do NEP são muito bons, gente. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada. Eu que vou fazer a prece, é isso mesmo? Ai, amiga, obrigado, tá? Na próxima vez vai ser melhor. Embora a próxima vez, espero que vocês já estejam lá ouvindo as ondas, batendo. E eu só daqui vendo e participando, mas estando
online vocês lá na praia, tá certo? Ah, Mário, que isso? Mentira. Em que site você, o quê? Ih, peraí. Que site você estuda? Eu, Georgina? E eu cato tanto lá do NEP e ainda do Espiritismo.net também. Já tem em Saquarema, em Niterói, na Lagoa. Que Lagoa? Lagoa Rodrigo de Freitas, não? Vamos fazer a nossa prece, né? Depois a gente continua conversando. Saquarema eu não sabia. Ah, eu vi no outro dia, isso mesmo. Lagoa de Saquarema. Ah, prima, você chegou agora. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço, gente. Tão bom estar aqui com vocês. Ah, o site do Haroldo Dutra, eu boto lá. É, Haroldo Dutra, sai tudo. Aí eu vou entrando, não sei de cabeça, não. Para acenar para minha aluna. Eu também, né? Mas vamos nós. Ah, a Regina é de Saquarema? Que bom, Regina. Que bom. Ah, eu vou mandar meus amigos de Saquarema para lá, para você. Depois vou pegar os dados. Vamos fazer a nossa prece. Olha lá, tem Santos, Praia Grande. Ah, peraí, gente. Olha. Santos, Praia Grande, Peruíbe, em São Paulo, Saquarema, Lagoa e Niterói. Quando você fala Lagoa, é que Lagoa? Mas deixa lá, depois a gente vê. Maravilha. Ai, Nádia, querida, dá um abraço aí na família, minha querida. Vamos lá. É isso aí. Todos trabalhamos, né? Para isso mesmo, né? Ai, que maravilha, Regina. Feito pela Rádio Rio de Janeiro, que bom. Então vamos nós, vamos ajudar as nossas casas em oração, em trabalho, mas também ajudar materialmente, né, gente? Casas fechadas precisam de ajuda. A Rádio Rio de Janeiro também está pedindo. Vamos nós. Querido Mestre Jesus, amigos de todas as horas, espíritos queridos da casa de Leon Denis, das casas de todos aqui presentes, de nossos anjos de guarda, esses amigos queridos, Dr. Vitor, Dr. Herman, tanto Antônio de Aquino e tantos outros espíritos, né, que trabalham inclusive com vocês no trabalho aí com a Elizabeth, com a irmã Elizabeth. Amanhã teremos esses, né, online. Que esses espíritos todos que estão se unindo a esses anos todos para esse trabalho de luz na praia possam reforçar no nosso coração esse vento que sopra com as ideias da lei divina, né? Com essa água que pode nos banhar, essa água do amor, da fraternidade, da consolação, do entendimento. A água do entendimento, né? Que esse tudo possa estar em nós, nos abençoando, nos dando força e esperança para vivermos essas vicissitudes da reencarnação com propriedade e dignidade e não esquecendo do nosso próximo. Que as bênçãos que ora caem em todos nós, em todos os lares, aqui presentes e aqueles lares que estão também em nosso coração, em nossa mente, nossas casas espíritas, que todas essas bênçãos se dirijam a todos esses locais e nos deem um final de domingo de muita paz. Que aqueles que nos verem e ouvirem futuramente possam se sentir também envolvidos nessa rede de proteção e de amor, essa rede com Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada.
Ah, Janaína, não sabia que tinha na Lagoa Rodrigo de Freitas, não. Aí, gente do Rio. Só saber direito onde é, como é, e vamos lá. É, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Isso aí, Hilde. Hilde é demais. Hilde me ajudou muito. Mário, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada. Muito bom, Nádia, ter você aqui. Aninha, Ritinha, né? Esse pessoal querido aqui do Leão Denis, essa minha família espiritual. Jana, obrigado pelo convite. Hilde, muito obrigado. Márcia, Valéria, muito bom conhecer todos vocês. Alba, olha como foi bom ver vocês aqui, tá? Não tenham dúvida que eu estou muito feliz. Regina Rossato, força nesse trabalho, tá? Selminha, eu já falei. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Sandra Góes, querida. Sandra Macedo. Deixa eu ver. Levina Costa, você não. Quer dizer, o pessoal do grupo aí, nem todos eu conheço. Que possamos realmente ter uma noite. Claudinha, beijo na família toda. Olídia também. Se eu esqueci alguém, desculpe. Hilde, muito obrigado. Georgina, não posso esquecer. Né? Que saudade de nós podermos estar juntas, Georgina. E minha prima querida, que chegou agora ao final, mas deve estar vindo lá. Ela não estava no Rio. Você esteja em paz também, amiga. Muito bom, tá? Muito bom mesmo. Luzia Soares. Que Deus continue te abençoando, minha querida. Eu vou dar boa noite, tá? Eu queria botar um negocinho desse, não estou conseguindo aqui. Eu queria botar umas estrelinhas, uns negocinhos, mas não estou sabendo. Ah, achei uma coisa interessante. Aí, uns cactos, parece uns cactos nordestinos. Eu não sei fechar agora, não. Peraí, eu quero agora descobrir esse negócio bonitinho aqui. Quero mandar para todos que estão aqui, que estiverem no futuro, isso aqui. Para vocês, tá certo? Fiquem com Deus. Deixa eu ir ver lá minhas queridinhas, minhas duas bonitinhas que estão lá dentro, me aguardando. Um beijo no coração.